Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Kaique, eu sou treinador e trabalho com consultoria online dentro da área da musculação. E o objetivo desse canal aqui é trazer conteúdo de qualidade e hoje a gente vai fazer um treino de superior completo. E dentro desse treino a gente vai quebrar alguns paradigmas do treinamento que hoje em dia eu vejo que muita gente ainda faz, sendo que já está totalmente ultrapassado. Então vamos nessa. Então aqui a gente vai começar com um desenvolvimento na máquina, porque dentro da minha periodização atual, a gente vai dar mais ênfase no ombro. E eu já quero quebrar um paradigma aqui, que muita gente erra na academia, que é não fazer séries de aquecimento. Eu chego aqui na academia e já começo a fazer com um peso bem de leve na máquina, só para aquecer as articulações e o músculo. E eu vejo, trabalhando numa academia, que pouquíssima gente faz isso. Sim, eu faço cerca de 15 repetições aqui, que é justamente só para irrigar o músculo e a articulação. Pode ser chato, porém é o que vai fazer você não só performar melhor, como também ter maior segurança dentro dos exercícios. Ah, mas Kaique, você não passa alongamento para as pessoas ou você não faz a mobilidade antes do treino? Primeiro ponto, mobilidade, o termo na verdade seria alongamento pré-treino, porque a mobilidade em si seria a questão de movimento e não de alongamento em si. Então, acabam usando o termo errado, porém, foi como ficou conhecido na internet. Mas hoje em dia, cientificamente falando, não vai fazer tanta diferença você fazer essa série de aquecimento sem peso nenhum na máquina e você fazer esse alongamento. Ambos vão ter efeitos similares. Então, qual que é a minha recomendação? Vocês fazerem o que vocês se sentirem confortáveis e que gostarem. Porque tem gente que realmente faz mobilidade porque prefere fazer e se sente bem fazendo. Porque tem gente que gosta de fazer o alongamento pré-treino. Então, nesse caso, tudo bem, faz sentido. Mas se você não gosta de fazer alongamento, e pior, ainda tem pouco tempo para treinar, seria interessante, pensando na otimização, não só desse tempo, mas também do próprio alongamento, a pessoa já começar direto na máquina. Porque aí ela poupa o tempo do alongamento e já começa o exercício, praticamente. Bom, aqui eu coloquei mais uma de 20 para a gente fazer a série preparatória. Essa daqui é uma série que a gente vai colocar uma quantidade maior de peso, mas não é a série máxima ainda. E aqui eu faço uma cerca de 5 ou 6. E para que vai servir essa série preparatória, gente? É para aquecer o sistema nervoso central. Porque quando a gente chega na academia fresco, a gente está desaquecido. Não só pensando na própria articulação e no músculo, como o nosso sistema nervoso central, ele também não está preparado naquele momento para fazer força. Então o que a gente faz? Além da série de aquecimento, da qual eu tinha feito agora só com um de 20, também tem a série preparatória, que é uma carga onde a gente vai fazer mais força que o normal, porém, é justamente isso que vai fazer a gente se preparar para chegar no nosso limite. É uma faixa de repetição menor mesmo. Tem gente que faz só 2 repetições com uma carga ainda mais próxima da carga válida, mas aí já é totalmente pessoal. Eu gosto de fazer entre 3 a 5 repetições, porque essas séries, elas não são para acumular fadiga, elas são apenas para a gente fazer longe da falha e para se preparar para a carga máxima. Velho. Vai adiantar eu só treinar? E para ter resultado? Pô, pra ter um resultado assim legal, eu quero comer legal, não quero ter que treinar pesado, mas não quero engordar. Cara, então, o treinamento, ele é basicamente a base de tudo. Por quê? Você pode ter uma boa dieta, porém, vamos supor que você quer ter uma dieta para emagrecimento, mas você não treina pesado. Você bate meta de proteína, você faz a dieta certinho, só que se você não treina pesado e ainda nem faz cardio, você vai perder muito resultado. Não só porque
pensando na recomposição corporal, que vai ser extremamente interessante para que num contexto de déficit calórico você consiga manter a massa muscular, ou dependendo, se você for iniciante, você ainda até ganha massa muscular e perde gordura no processo, mas você realmente tem que ser iniciante para ter isso. É muito difícil num indivíduo mais intermediário / avançado. Mas o treino, cara, ele muda tudo. Tem uma pessoa que treina pesado e come mais ou menos, ela pode ter mais resultados do que alguém que come bem, mas não treina nada direito. Ou treina fofo, que é um dos maiores problemas hoje em dia. Treino fofo é pior do que alimentação zoada? Depende do quão zoada, mas de certa forma sim. O treino pesado, ele faz com que você não só tenha uma melhora de metabolismo, como também você vai desenvolver músculo, vai promover adaptação para o seu corpo. E isso logo incluindo cardio também. É extremamente importante lembrar que o cardio também está incluso nisso, porque ele vai otimizar ainda mais pensando no processo de emagrecimento. Então, cara, não tem como você ter bons resultados sem treinar pesado, por incrível que pareça. Não é à toa que você vê tanta gente que segue a dieta bem, mas mesmo assim sente que não muda muita coisa, tipo, ou ela demora para emagrecer, ou ela demora para ganhar massa, ou ela fica com o peso estagnado há muito tempo. O peso em alguns casos não tem tanta diferença, não é um parâmetro que a gente vai usar, mas ainda assim, uma pessoa que treina leve e faz o resto bem, não vai ter tantos resultados em relação a uma pessoa que come 80-20, 70-30 e treina muito bem e faz cardio. Então, realmente, o treino ele acaba que é um dos principais pilares de tudo, basicamente. Você é louco, mano. Agora, que dó, né, velho? Tipo, a meta mesmo, o bagulho é treinar pesado, porque não adianta, então. Não adianta vir na academia só pra treinar. Então, vamos supor que, principalmente pensando em aumentar a sensibilidade à insulina, que é extremamente importante tanto no processo de ganho de massa como no emagrecimento. Então vai fazer com que você tanto otimize o emagrecimento por você tornar o seu físico, tornar o seu corpo eficientemente metabólico, ou seja, não só você vai ter mais capacidade de gastar mais calorias, como também você vai fazer com que o seu corpo absorva os nutrientes da melhor forma possível. Então, sim, treinar pesado faz muita diferença, tanto no processo de emagrecimento como no ganho de massa. Então, é inegociável treinar pesado. Pode ser que no começo seja difícil, sim, mas é mais difícil ainda tu treinar, gastar horas e horas na semana na academia e mesmo assim não mudar muita coisa. Agora vamos para a primeira série válida aqui e foi uma carga aqui que possivelmente eu vou fazer entre 6 a 8 repetições aqui. E aqui vocês vão ver que essa é a primeira série que eu vou fazer no treino. A outra foi de aquecimento, a outra foi preparatória, porque essa de fato é a primeira série que vai contar no seu treino, que é uma série com proximidade com a falha. E é o que vocês vão ver agora. O professor, ele tem tempo. Professor! Foi. Ó, galera, só o professor troca de cor assim, tá? Vocês. Essa foi a primeira série válida e vou explicar o contexto para vocês. Eu trabalho na academia e agora a gente está treinando no horário depois do fechamento. Ou seja, eu trabalhei na academia, fiquei 5 horas de pé, e agora eu tô metendo um treino totalmente fora do horário que eu tô acostumado. Então, realmente, aquele peso que pra mim eu fazia entre 6 a 8, e eu achei que ia ser mais pra 8 do que pra 6, tá bem mais pesado agora, mas faz parte. Mas vejam como eu briguei pela série do início ao fim. Mesmo que eu não tava muito pesado, já começou pesado, eu mantive o controle e ainda briguei até o final para finalizar o movimento. Isso é proximidade com a falha. Isso que é o treino pesado de verdade. E eu vejo que pouquíssima gente faz isso, porque realmente dói, é cansativo
só que não é mais cansativo do que você ficar anos na academia sem ter resultado de verdade. Pô, então devido ao contexto atual, pós-trabalho, cansaço, treino meia-noite e 57, com certeza não vai sair na melhor da performance, porém é o que temos para hoje. Fazer a segunda série aqui. Professor do céu, você devia encher pneu do carro, mano. Que pressão é essa, mano? Dá pra encher. Já finalizar aqui para fazer o próximo, que é de costas. E como vocês viram, teve uma queda relativamente alta da performance de uma série para outra, por causa que eu cheguei muito próximo aqui da falha na primeira. Na primeira eu tava bem no limite, tava 0 na reserva. Muita gente diz que é a falha, mas na verdade tem uma leve diferença, que a 0 repetições em reserva é quando você finaliza a última repetição que você conseguiria fazer dentro daquela série. Agora, a falha é quando você não consegue fazer um movimento de jeito nenhum. Você briga e não consegue fazer o movimento. Qual que é a diferença entre as duas? Principalmente a questão da fadiga e o nível do indivíduo que está treinando. Por quê? É muito fácil eu falar para uma pessoa, um aluno meu, que ele tem que ir próximo da falha. O problema é, se eu falo para ele, deixa 0 na reserva, pouquíssimas pessoas vão ter realmente essa noção de como é chegar 0 na reserva. Porque a maioria das pessoas não sabe nem chegar na falha. Elas pensam que chega aqui naquele ponto, elas pensam que chegou no ponto onde começou a ficar pesado, ela já para na série. Maioria dos casos que eu vejo na academia. Então é extremamente complicado hoje em dia eu virar para 90% das pessoas que treinam e falar, faz 2 na reserva, faz 1 na reserva, porque uma pequena parcela das pessoas que vão para academia hoje em dia realmente sabem chegar próximas da falha. Então por isso que eu pelo menos a forma como eu trabalho, eu sempre falo para a pessoa falhar mesmo, porque de verdade, na maioria dos casos a pessoa nem falha. Então vai ser um trabalho ali de formiguinha para fazer a pessoa entender o que real é a falha e fazer ela aprender a chegar próxima dela. Porque, como eu tinha dito antes, é o que mais vai trazer resultado aqui na musculação. Agora a gente vai fazer aqui a cavalo na máquina. Essa máquina aqui, ela simula basicamente uma remada curvada, só que com mais estabilidade por conta do banco no peito. E é muito boa, resumidamente falando. Uau, essa máquina é muito boa. Como diriam alguns. E galera, aqui por exemplo, estou no treino de upper, fiz um desenvolvimento para ombro, então aqui quando eu vou treinar dorsal, eu também vou fazer a série de aquecimento. Com certeza, para uma pessoa que não tem tempo, não faria tanto sentido eu colocar um upper, porque se a pessoa tem 50 minutos para treinar, é extremamente difícil ela conseguir treinar com qualidade um treino de upper, justamente porque no melhor do cenário ela teria que fazer série de aquecimento e preparatórias nos 3 primeiros, que seria um de ombro, um de peito e um de costas, ou independente da ordem que estiver, como aqui é o caso, que seria próximo primeiro ombro, segundo costas, terceiro peito. Então nesses 3 primeiros eles vão ter séries de aquecimento e preparatória. Então realmente para uma pessoa que não tem muito tempo para treinar, principalmente uma pessoa que não tem tanta consciência de treino, não vai ser uma
não vai ser uma divisão tão interessante naquele momento. Agora fazer a preparatória. Mesma ideia. Uma carga próxima da válida, mas não tá tão pesado ainda. E também eu não posso chegar próximo da falha. Eu tenho que estar zerado de fadiga nessas séries. Senão eu já tô fazendo errado. Inclusive, a última vez que eu fiz aqui tava com 60. Mas eu vou fazer outra preparatória com 50 só para garantir que eu não erre o peso. Vou fazer aqui a primeira série válida na cavalo, com um peso considerável, tem 55. Primeira. Aí, galera, já sigam a dica do professor. Tá ruim os números? Vai pros pesos. Se você não sabe contar com quantos pesos você tá fazendo, não tá pesado, mano. Reza a lenda que o professor só sabe contar série. Não é não, professor? Mano, não entendi nada que você falou. Vai se manter assim. Vou fazer a segunda série válida aqui. Existe uma questão onde as pessoas discutem se na hora da remada a gente tem que alongar. Na hora da remada a gente tem que alongar bem as costas, a parte superior dela. E minha visão é que quando a gente quer trabalhar a upper back, que é a parte que a gente quer trabalhar nesse movimento aqui, faz sentido a gente querer alongar mais até lá na frente, não só o braço, como também as escápulas no movimento, para a gente conseguir alongar mais essa musculatura. É louco! Sai de porra! Tanto a primeira como o segundo exercício desse treino, vocês viram que estava pesado desde o começo. Eu normalmente não são todas as séries que são desse jeito, porém devido ao contexto atual de grande fadiga no sistema nervoso e de treino num horário totalmente fora do meu convencional, vou fazer dessa forma, fazendo só 2 séries, não só porque hoje eu também não treinei, então eu tô fazendo o treino de hoje esse horário, como também para otimizar o tempo que eu tô aqui gravando. Isso é multifunções, né? Ô, Kaique, qual que foi a principal mudança da vida de personal, mano? Não como você treinando, mas você treinando seus alunos. Cara, eu vejo que hoje em dia é muita questão de você, não ironicamente, realmente mudando vidas. Porque, por incrível que pareça, apesar da gente olhar e pensar só que a gente está movendo o peso de um lado para o outro, a gente também está literalmente mudando nossa vida de alguma forma. Porque isso aqui não é só movimentar o peso do ponto A para o ponto B. Isso também é promover saúde, promover força. São coisas extremamente importantes, não só pensando esteticamente, que querendo ou não é uma coisa que a maioria das pessoas pensam hoje em dia. Até eu tô fazendo só por isso praticamente. Aí, ó. Pensam hoje em dia que é mais estética, mas junto com essa estética, vindo de um bom treino, uma boa alimentação, também vem uma mudança de autoestima, de autoconfiança, de realmente a pessoa chegar num lugar onde ela sente vergonha e não sentir mais vergonha quando ela vai subir numa palestra, por exemplo, ela não tem vergonha de quem ela é, do corpo que ela tem, ou qualquer reunião importante que ela tenha. E eu vejo que é isso que a musculação, ou qualquer atividade física, ou melhor, exercício físico, consegue proporcionar. São pequenos passos diários numa academia
que fazem com que no longo prazo, ou até médio prazo, a gente já veja muita diferença, não só na nossa rotina, como também em todos os âmbitos da nossa vida. Então, isso aqui, Você é o próprio exemplo, né, mano? de certa forma, sim. O cameraman é um amigo antigo meu, ele já me viu em fases da minha vida. Em todas as fases da sua vida, mano. O cara nasceu comigo, mano. Mano, praticamente. Só faltava Então- você só doula. Eu não entendi. Doula é aquele... Vamos seguir, galera. Boa. Gostei. Quem sabe que a doula sabe, comenta aí, deixa E o like já. quem não sabe, Quem não sabe, não sabe. não sabe, né? Mas então- te acompanha a vida inteira, mano. E ele Diz o sabe... quê? Normal. Ele me viu numa fase onde eu não tinha nem coragem de aparecer numa câmera. E hoje a gente tá aqui gravando um vídeo pro YouTube. E possivelmente tudo isso é só por causa da musculação. Que inclusive foi junto com ele que a gente iniciou um projeto de ter um bundão, né? Alguma coisa assim. Quê? A gente viu um cara no TikTok há muito tempo atrás. Meu Deus, mano. E ele tinha um bundão. Mano, eu sigo esse cara no TikTok até hoje, mano. E É aí- um ruivo, bombadão, É. bundudão. Aí a gente criou um grupo falando Projeto Bundão, que era o nome do grupo. E a gente começou a treinar por causa disso. E sabe o que é pior? É. A sua vida... Eita! Rapaz, esse Não, senta. isso aqui é preparatório, vai falando. Ah, tá. Mas, cara, sua vida, desde o começo, só faltava ter a apresentação do treino. Porque, tipo assim, lembra quando eu te chamei pra andar de bicicleta? Você curtiu tanto, mano, que você começou a andar sozinho de bike, começou a mudar sua vida na questão de exercício. Aí eu falei, Kaique, bora um dia pra academia? E eu instantaneamente fui deixado pra trás. O cara não queria mais saber, mano. Queria ir todo dia, não queria mais parar, queria aprender. E hoje tá com o braço desse tamanho aqui e tem personal no nome. Vai tomando. Então, a questão de treinar uma pessoa, ser o treinador de alguém, não é só auxiliar ela no processo, é acompanhar, é ajustar o que precisa ser ajustado, porque, como eu tinha dito no começo do vídeo, muita gente treina de uma forma errônea, tem várias coisas, vários ajustes que muita gente, na maioria da população, erra dentro do treinamento, que facilmente poderiam ser corrigidas com uma boa instrução. A pessoa pode literalmente mudar a forma como ela treina e, por consequência, a forma como ela evolui na academia. Porque, querendo ou não, uma das coisas que mexe com as pessoas, que eu vejo, é que as pessoas vão, passam tempos na academia e não mudam nada. É justamente a questão da qualidade do treinamento, que não é todo mundo que pratica, e eu acredito que não seja nem a maioria das pessoas que realmente praticam um bom treinamento. E a missão, uma das missões desse canal é justamente isso. Então eu imagino que um dos principais objetivos com esse canal, com conteúdo técnico, é justamente fazer com que as pessoas aprendam a treinar de verdade. Porque hoje em dia tem muita informação na internet, muita informação boa, mas o problema é justamente a gente filtrar essas informações. Que até pra gente que é treinador é um pouco difícil, porque também tem muitas pessoas dentro dessa área que propagam informação para treinadores, mas pode ser que esse conhecimento não seja realmente um fato onde a ciência também corrobora para que isso seja um bom fato. Aí que entra o próprio raciocínio lógico, que é uma coisa muito difícil. Eu acho que a sua área, de verdade, é uma das que mais viralizou esses tempos e é uma das que mais soltam mentira, mano. E que está crescendo, é uma área muito em alta ainda. Muito em alta. Porque eu não sei que movimento foi esse, né, mano? Mas a academia, a estética voltou muito com tudo. E eu acho que a gente começou a treinar um pouco antes disso acontecer. A gente, você. Tipo, Eu e você? eu e você. Sim. Tipo, Eu acho que foi a força do TikTok, mano. E pandemia. Eu acho que depois da pandemia muita gente foi pra academia. Agora começar aqui a primeira série válida no supino inclinado. Essa é uma máquina que é muito difícil da gente trabalhar com ela,
por causa que o perfil de força do peitoral, ele vai ter mais proveito quando a gente está aqui em 90 graus de flexão de ombro. Então, a gente pega uma máquina onde o nosso peitoral é mais forte, ele não está com tanta sobrecarga. Aqui, a sobrecarga da máquina vai ser no ponto onde o peitoral é mais fraco. Então, essa aqui é uma máquina difícil de manipular bem, conseguir ter uma boa taxa de progressão, justamente porque ela trabalha onde o peitoral é fraco. Inclusive, muita gente que já testou essa máquina provavelmente já percebeu que quando ela faz uma série pesada, a próxima série ela vai sair com 3, 4 repetições a menos. E isso é bastante coisa, num geral, principalmente para um exercício biarticular. Agora vamos embora. Sardinha que troca de cor, mano. Foi. Agora você vai ver, foi 7 repetições. A próxima deve sair 5 ou 4. Não duvido que saia 4. Essa máquina altera tanto assim? Altera. Por causa que a gente olha o eixo da máquina, que é nesse ponto aqui. Vejam aqui, quando eu puxar a máquina mais para baixo, como ela vai estar muito mais distante aqui do eixo, ó. Ou seja, ela vai estar mais pesada. E é nesse ponto aqui onde o peitoral se encurta e, por consequência, é onde ele vai ter menos capacidade de produzir força. E isso afeta muito a performance. Então, por isso que é extremamente importante a gente não só analisar o exercício, como também a máquina. Porque tem algumas máquinas que simplesmente não são tão favoráveis para a gente produzir força. Não necessariamente que essa aqui é ruim, porém máquinas, por exemplo, tem máquinas que também tem 3 anilheiros diferentes para colocar dentro da mesma máquina. Elas são muito boas porque elas conseguem manipular o perfil de resistência. Então, uma máquina onde eu consiga colocar o peso no anilheiro que é mais distante, que é mais próximo dela, quando eu faço força e empurro, aquele anilheiro ele vai estar mais longe do eixo, fazendo com que o movimento fique mais leve. Então vai ser o perfil oposto da máquina. E isso, pensando no peitoral, onde ele é mais forte aqui, vai ser muito interessante, porque você vai conseguir ter proveito desse perfil de força do músculo. Então, sim, por incrível que pareça, as máquinas, uma boa escolha de máquinas no seu treino faz muita diferença. Obviamente, nem todas as academias vão ter máquinas diversas para testar e analisar qual que seria a melhor, pensando no perfil de resistência, porém é uma coisa que a gente precisa colocar em análise na hora de montar um treino, porque isso vai fazer diferença no longo prazo. Agora, provavelmente, esse tempo de explicação já deu tempo de descanso, e como eu disse antes, vocês vão ver que possivelmente aqui vai sair uma faixa de 4, no máximo 5 repetições, justamente por causa da queda de performance pelo perfil da máquina. Foi. Deu. Jesus de Nazaré. É provavelmente a milésima vez que eu já falei sobre isso nesse vídeo, mas é o que real vai fazer diferença para a maioria das pessoas. Agora partir para uma elevação lateral, justamente porque nessa periodização eu quero dar mais ênfase no ombro, tanto que a gente começou com o desenvolvimento e agora um lateral. Elevação lateral é um exercício que pouquíssima gente faz direito, que é a questão de você fazer um arco com o braço. Porque muita gente pensa que a gente tem que fazer força para cima, muita gente sobe o antebraço para cima. Mas a ideia é você fazer força aqui com
o ombro com o braço. Então você vai forçar mais seu cotovelo para fora, fazendo um arco, do que subindo o antebraço para cima, ó. É que é difícil, porque olhando visualmente, é difícil de você perceber a diferença um do outro. Mas pensando em utilizar o deltoide lateral, é extremamente importante que você visualize esse movimento, que é você fazendo um arco com o cotovelo. Então ele não está subindo para cima, ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Ele está acompanhando o meu dedo, ó. Ele volta para cá e ao mesmo tempo que ele sobe, ele vai para o lado. Mas é aquilo, é questão de prática e sentir mesmo o ombro. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu digo para meus alunos que ele tem que colocar a mão contra o braço dele. Você vai subir seu braço contra a sua mão aqui, vai estar fazendo força. E aí você percebe que você sente muito o ombro em relação ao que você faz na elevação lateral, porque a pessoa, ela pensa em subir o antebraço para cima, ela quer subir o halter para o teto, mas a ideia é realmente jogar o halter pro lado. Então uma coisa que é muito interessante pensando no tato é subir o braço contra a mão, ou numa segunda opção que não é tão usual, mas é extremamente interessante para uma pessoa aprender de fato como fazer elevação lateral, é pegar uma caneleira e colocar aqui no cotovelo. Então ela vai ter que subir só o cotovelo enquanto o punho fica fixo, porque não está segurando em nada. Então é uma das estratégias também que daria para você fazer para de fato aprender a fazer elevação lateral, que por incrível que pareça é um exercício onde pouquíssimas pessoas fazem direito. Agora fazer minha válida, 12 quilos, lembrando sempre técnica bem alinhada. A ideia é eu não subir meu corpo em nenhum momento, manter ele fixo e bora. Só mais uma, já tá com a técnica saindo. Isso é foda, não, mano? É difícil se manter na técnica durante o movimento, porque quando tá pesado, a coisa que a gente mais quer fazer é jogar o corpo para trás. Inclusive tem gente que faz isso em exercício de bíceps, em remadas direto o tempo todo. Mas a ideia é a gente sempre manter a técnica perfeita, porque é direcionamento de estímulo. Eu já ouvi uma história de uma pessoa que machucou a lombar fazendo uma rosca direta. Porque ela não estava fazendo uma rosca direta bem feita, lógico que ela estava fazendo isso aqui. E querendo ou não, esse movimento aqui, ainda mais quando a pessoa ali já está no limite dela, jogando as últimas repetições que o corpo inteiro dela aguenta, é lógico que ela vai jogar para a lombar. E possivelmente não vai estar com uma carga leve, né? Porque por algum motivo as pessoas preferem pegar muito mais peso para fazer uma execução mais ou menos do que manter um peso X legal para fazer com a técnica apurada. O famoso ego lifting. Exatamente. Impressiona você saber esse termo. Mano, cronicamente online, mano. Muita gente tem a dúvida sobre a questão de fazer elevação lateral com o cotovelo dobrado ou esticado. E minha visão é que a gente tem uma capacidade muito boa, isso totalmente achismo da minha cabeça, que a gente tem uma capacidade muito boa de utilizar o deltoide com o cotovelo mais esticado. Não precisa ser necessariamente todo esticado, porém com o braço mais esticado. Isso vai fazer com que a gente diminua o peso, sim, mas só que também permite que a pessoa roube menos, porque aqui é muito fácil da pessoa usar o trapézio, porque as pessoas já têm o costume de usar o trapézio. Então ela fazendo com o cotovelo dobrado ainda aumenta mais essa chance. Ainda mais uma pessoa que não sabe como fazer elevação lateral de uma forma boa, de realmente utilizar o deltoide lateral do que qualquer outra coisa. Então eu gosto, acho que se a pessoa não se sente confortável de nenhuma forma utilizando o braço esticado, aí ela pode fazer dobrado, mas minha visão é que seria mais interessante utilizar com o braço mais esticado.
Agora eu vou fazer um bíceps para finalizar, porque o tempo aqui é curto. E vambora. Agora partindo por último exercício aqui. Era para o vídeo ser mais longo e ter mais exercícios, porém o horário não está permitindo e as coisas saíram um pouco do planejado. As coisas saíram um pouco do controle, né? Vamos embora. Mais uma. Mais uma, professor. Vontade de rir superou a risada. Mano, deve ser a primeira vez na história que isso é registrado, mano. Talvez. Vai. Professor, pergunta do ano. Descansar mais e fazer menos série ou fazer mais série e descansar menos? O mais interessante, no geral, cientificamente falando, é a gente fazer menos séries e descansar mais. Eu não lembro exatamente qual é o desenho do estudo, mas mostrou que as pessoas que descansaram menos entre uma série e outra, elas tiveram que fazer mais 3 séries ou 2, se eu não me engano, para ter o mesmo estímulo hipertrófico que as pessoas que fizeram com o descanso maior e fazendo menos séries. Isso possivelmente acontece por causa da fadiga no sistema nervoso, porque a gente, querendo ou não, fadiga o sistema nervoso central na maioria dos exercícios. Apesar do músculo também ter a fadiga periférica, a gente também vai ter muita fadiga no sistema nervoso, que é o principal motor para que a gente consiga recrutar as fibras musculares, porque é ele que envia sinais elétricos para as fibras musculares fazerem a contração. Então, possivelmente, quando a gente tem menos descanso, a gente acaba não recuperando totalmente o nosso sistema nervoso e, por consequência, a nossa capacidade de produção de força. E isso, por consequência, vai fazer com que a gente não tenha tanto proveito das séries. Então, isso vai fazer com que o estímulo hipertrófico seja menor. Então, considerando, por exemplo, uma pessoa que não tem tanto tempo para treinar, vai ser mais interessante que ela faça menos séries com uma boa intensidade e descanse mais do que o inverso. Porque possivelmente o inverso vai levar a outra pessoa, não vai conseguir aplicar tanta intensidade pela falta de descanso. Então, apesar da percepção de esforço que descansar menos e fazer mais séries dá, essa percepção de esforço que a gente tem não necessariamente vai ser traduzida em hipertrofia. Pode ser realmente apenas cansaço. E é isso. Finalizar aqui a última série. E vejam como eu alongo muito bem o meu braço. E não necessariamente só porque eu estou alongando o braço na rosca Scott que eu vou me lesionar. Inclusive é um mito muito famoso pelas pessoas, mas não é assim que funciona. A lesão ela é multifatorial e não é tão fácil de acontecer. Isso vai demandar de vários sinais que o nosso corpo dá ao longo de muito tempo. E vejam que eu estou fazendo com uma carga desafiadora para mim e eu estou descendo até lá embaixo. Tutti Frutti Power! Não fala que fui eu que estraguei, mano. Talvez. Aprendizados e principalmente lições que eu mesmo aprendi. Tá ligado? Bom, finalizando o vídeo por aqui. Deu pra falar sobre bastante coisa legal. Coisas que normalmente a gente tende a resumir em um vídeo curto, mas aqui a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais, que eu acho que é extremamente importante. Pensando nessa área, que é uma coisa que falta hoje em dia, que é aprofundamento no conhecimento, porque querendo ou não, nas redes sociais a gente pega uma parcela disso tudo e comenta num vídeo de 30 segundos ou menos para conseguir fazer com que as pessoas prestem mais atenção. Então a ideia é justamente essa, mostrar um pouco mais de vida real
e fazer com que a gente consiga passar esse conhecimento para mais pessoas de uma forma mais aprofundada. Porque a ideia é essa, justamente não só fazer a pessoa pegar uma informação e adotar ela, é fazer a pessoa entender aquela informação, que é extremamente importante. Porque é uma coisa que não só eu, como as pessoas que também treinam musculação vão aprender e entender conforme elas vão treinando. Esse é o primeiro vídeo do canal, pretendemos lançar mais conteúdos nesse formato, falando de treino, comentando sobre outras coisas que estão relacionadas ao treino, ensinando um pouco de técnica, quebrando alguns paradigmas que é extremamente importante nessa área. E vejo vocês no próximo.